A dor, quando chega em nossa vida, é um sinal de alerta que algo não está funcionando bem, algo está errado. Então, quando nós sentirmos alguma dor, temos que nos posicionar e fazer algo. Então, hoje nós vamos falar isso, o que nós devemos fazer quando vier a dor em nossas vidas. Olá pessoal, estamos em mais um Boletim da Fé. Hoje vamos falar sobre um assunto maravilhoso. Não é maravilhoso, não. Não, tudo bem. Olá pessoal, estamos em mais um Boletim da Fé. Muito bom ter você aqui conosco para aprender mais da Palavra de Deus. Hoje o assunto abordado vai ser um assunto que você já passou muitas vezes e provavelmente vai passar outras vezes. Por isso, precisamos aprender mais sobre como lidar nessa situação. Que situação? Lidar com as dores. As dores, elas vão vir em nossas vidas, né? Quer por causa do crescimento, quer por causa de aumento intelectual, vai ter que passarmos por situações que vai causar desconforto, vai causar dores, né? As dores conhecidas que mais passamos são as dores físicas e as emocionais. Mas nós devemos saber que a dor é um sinal de que algo não está acontecendo corretamente, um sinal que algo está errado. Deus, ele nos criou com uma tecnologia avançadíssima. Nosso organismo foi criado de uma maneira tão inteligente por Deus que ele nos dá sinais de que quando uma coisa está errada, o corpo emite um sinal para podermos consertar. Por exemplo, se existe algum corpo estranho em nosso corpo, o corpo a reagir, a causar dor para que você retire esse corpo estranho. Se o seu corpo está tendo febre, está tendo alguma reação diferente, é o corpo indicando, olha, tem algo de errado, é necessário que você faça algo a respeito. E não só na questão da dor física, nós devemos ter essa atenção, mas também algo emocional. Se alguém te xingou, se alguém te fez alguma coisa que não te fez bem, você ficou magoado, ficou chateado, isso causa dores. Mas assim como no seu corpo, você tem que tirar esse corpo estranho, você tem que tirar isso que está lhe causando dor, você tem que fazer também em suas emoções. Então vamos aprender algumas instruções bíblicas sobre situações que nós podemos colocar no contexto de dores, tá bom? Então, primeiro ponto, nós temos um potencial para poder superar as adversidades, para podermos crescer, para podermos vencer. Deus nos criou para sermos vencedores. E quando enviou Jesus Cristo, ele nos mudou dessa posição de vencedores para mais que vencedores. Eu sou vencedor? Sim, desde que você nasceu, você já é um vencedor. Você venceu na vida, você venceu um caminho, uma disputa com vários espermatozoides, você foi o vencedor. O seu corpo, ele vence, independente da sua religião. Quer um exemplo? Se você recebe um corte no seu corpo vai lutar, os leucócitos vão entrar em operação, todo o seu corpo vai reagir para curar automaticamente, naturalmente, aquela dor, aquela cicatriz, aquele corte. O teu corpo, ele tem esse poder de vencer. Deus nos criou com esse potencial de vencer. E quando nós estamos com Deus, isso fica cada vez mais em evidência. Certa vez eu ficava, por causa da ausência de conhecimento, eu ficava um pouco chateado porque pessoas que não têm Deus venciam mais do que as pessoas que não tinham Deus. E eu ficava questionando, por que isso? Sabe por quê? Porque todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós temos potenciais de vencermos em diversas áreas, mas existe uma vitória que só com Jesus Cristo nós podemos vencer, que é a vitória sobre a morte eterna. Então, isso nós vamos deixar um pouco para o final, mas o que eu queria me ater é você hoje aqui. Talvez você não seja cristão, talvez você seja amigo do Evangelho, ou você seja um convertido, um fervoroso em Deus. Em qualquer situação, você vai aprender através das Escrituras como lidar com as dores. Uma das situações que eu queria ilustrar aqui é, por exemplo, quando Deus fala sobre a ansiedade. A ansiedade é um tipo de dor. Uma dor que gera no nosso corpo alguns sintomas. Algumas pessoas, elas podem ter úlceras, pode ter gastrite, pode ter azia, pode ter caspa, pode ter soluço, pode ter tantas situações, pode ter febre por causa de uma ansiedade. E isso vem de uma questão emocional. Então, seu emocional, ele está abalado, seu emocional, ele está sofrendo alguma pressão, e por causa disso,
o seu corpo não está reagindo bem. E quando fala sobre ansiedade, tem alguns versículos da Bíblia que nos ensina a lidar com ansiedades. Está lá em Lucas capítulo 12, no verso 25, eu só vou ler essa parte, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode aumentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma unidade de medida que era utilizada antigamente, mas eu vou ler numa linguagem mais atualizada, que é na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Então, a primeira lição que nós aprendemos quando vem a dor é saber que manter ela em nosso corpo não vai acrescentar nada. Vou repetir. Quando a dor está estabelecida, nós devemos primeiro entender e saber que a dor em nós não vai nos acrescentar nada. Quer a dor física, quer a emocional, a forma da dor que você queira interpretar. Nenhuma delas são boas, nós devemos retirar da nossa vida. Você não traz nenhum benefício você manter essa dor, ela não vai melhorar e acrescentar nada. Se você tem um espeto enfiado no seu braço, você vai ficar com aquela dor, aquilo não vai acrescentar nada em você, vai piorar, vai atrair mais problemas. Uma dor, ela atrai outra dor. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, uma dor, ela vai naturalmente atrair outras dores. O organismo vai estar, sim, combatendo contra aquilo, mas o que é que você tem que fazer? Remover aquela dor. Mas aí você me pergunta, mas como é que eu faço para remover essa dor? Se é uma dor física, é mais fácil, eu posso tomar um remédio, eu posso remover aquele corpo estranho, eu posso lavar o local para evitar uma contaminação maior. Mas quando se trata de algo por dentro, em nosso coração, em nossa mente, alguém que nos traiu, alguém que a gente perdeu, isso gera uma dor tão grande por causa da saudade, por causa do afetivo, do emocional. Como é que eu faço para isso? E a Bíblia também tem explicação. Eu vou pegar o contexto da ansiedade que você pode aplicar em diversas áreas da sua vida. E essas dores emocionais, elas nos deixam muitas vezes ansiosos. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a Bíblia fala que nós podemos escolher no que pensar. Se a Bíblia não nos instruísse a pensar nessas coisas, ela não estaria nos dando esta responsabilidade. Ela estaria colocando essa responsabilidade em Deus ou qualquer outra situação. Mas a Bíblia diz que, irmãos, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é respeitável, se há alguma boa fama, se há algum louvor nisso, isso ocupe o vosso pensamento. Então, nós temos capacidade de escolher o que pensar. Nós temos esse livre-arbítrio, nós temos essa autoridade sobre a nossa mente, não deixar com que a nossa mente esteja divagando, que a nossa mente esteja levando para um caminho de abismo, um caminho de depressão. Lá no versículo 8 fala sobre isso, mas se nós voltarmos um pouco, no verso 6, houve um contexto para falar isso. Que contexto é esse? O contexto falando sobre ansiedade. No verso 6, nós lemos o 8, Filipenses 4, 8. Mas vamos ler o 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então a Bíblia está dizendo para não andarmos ansiosos. Não está dizendo para suportarmos a ansiedade, de aguentarmos mais um pouco, que um dia ela vai desaparecer com o tempo, que o tempo cura todas as mágoas, que só o tempo vai deixar você livre disso. Não, a Bíblia diz que você pode estacionar e estagnar isso no momento que você quiser. Como? Só decidindo e determinando na hora de fazer. Como a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Então, isso está em incumbência de nossa vida de não andar, não esperar fatores externos a isso. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, aí já tem uma outra chave de resposta do que nós podemos fazer. Não só ocupar nosso pensamento com outras coisas, mas levar isso diante de Deus. Nós não devemos ficar só absorvendo tudo, devemos compartilhar. Muitas vezes não sabemos o que fazer, mas quando fazemos a oração a Deus, Deus vai nos dar instrução, Deus vai nos dar graça para isso. E o mais importante, no final desse versículo, diz que é com ações de graças. Um coração grato, ele vai atrair
bênçãos, vai atrair graça de Deus, vai atrair favor de Deus, vai atrair tantas coisas boas. Então não devemos murmurar, porque a murmuração ela vai aumentar a tua dor. Então quando você sentir uma dor, quer física, quer emocional, você não deve estar murmurando, mas você tem que ter um coração cheio, rico em ações de graças. Não estou dizendo de você agradecer pelo prejuízo que você teve, pelo problema que você está passando, pela topada que você deu, pelo corte que você levou. Não estou dizendo para você orar a Deus, Deus, obrigado que eu levei um corte. Não estou dizendo isso, mas você ser grato a Deus por outras coisas. Você está com um corte, mas você agradece a Deus, Deus, obrigado, porque não foi algo tão grave. Obrigado, Senhor, porque eu tenho ainda um braço. Obrigado, Pai, porque eu posso ir ao hospital. Você ter sempre... olhar um lado positivo, olhar um lado bom, para evitar ir para a murmuração. Quando sofremos uma dor, um dos principais sintomas ou consequências que ocorrem é nós transferirmos a culpa da dor para outrem, para outra pessoa. Então, se alguém te ofendeu, a primeira coisa que você faz é transferir a culpa desse problema que está dentro de você na pessoa. Que a pessoa lhe tratou mal, que a pessoa fez isso, fez aquilo. Mas muitas vezes o causador do que a pessoa fez foi você mesmo. Você proporcionou isso que a pessoa venha a lhe machucar. Quando você passa e bate o seu braço em algum local, você quer reclamar de alguém que deixou aquele objeto ali de uma forma descuidada porque você bateu. Mas, na verdade, nós devemos olhar primeiro para nós. Porque nós devemos entender que o responsável não necessariamente foi a outra pessoa, mas você que não teve a atenção necessária e bateu sem querer naquele local. Então, naturalmente, nós, como seres humanos, temos a tendência de transferir a culpa para outra pessoa. Isso vem da herança de Adão. Quando Adão e Eva pecaram, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que ocorreu? Quando Deus ele questionou, ele indagou Adão, perguntou onde ele estava, e em seguida ele disse, comeste do fruto proibido. E o que é que Adão fez? Ao invés de Adão reconhecer que ele errou, que ele foi tentado e que ele falhou em desonrar a Deus, que traiu a confiança de Deus, ele transferiu a culpa. Para quem? Ele disse, olha, foi a mulher que me deste. Então, naturalmente, nós queremos transferir a culpa para outra pessoa das nossas falhas. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro é observar o que nós temos de responsabilidade. Tem pessoas que elas sofrem por mágoa, ficam chateadas por alguém. E o mais interessante é que quando uma pessoa fica chateada com um líder, com o teu pastor, o teu gerente, geralmente é uma situação de má interpretação, causada por você mesmo. E muitas vezes o teu líder, o teu pastor, o teu gerente, ele quer o teu bem, mas a atitude dele para com você não foi do jeito que você quis. Não que ele agiu erroneamente, ele agiu de maneira errada, mas ele não agiu do seu jeito. Então você ficou chateado e começou a interpretar tudo de maneira errada. Então algo que era para ser bom, a pessoa começa a interpretar algo ruim. Se uma pessoa empurra você, você acredita que é porque ela está com raiva de você. Não, a pessoa pode estar te empurrando para você não cair no buraco. Às vezes a pessoa não te envia para algo, te retém em uma situação, você acha que está lhe boicotando, ou não lhe honrando, ou não lhe projetando, mas na verdade a pessoa pode estar lhe preservando. Fazemos isso com os nossos filhos, às vezes eles querem grandes responsabilidades e sabemos que eles não têm maturidade para isso. Então, por isso que nós aguardamos mais um pouco até dar algo de responsabilidade. Mas se você não guardar o seu coração, se você não tiver um coração grato, você vai começar a murmurar, vai começar a reclamar, vai começar a julgar, entrar em uma situação tão perigosa para a tua vida, que é o juízo temerário, você começar a julgar as pessoas sem saber o que está no coração das pessoas. Não devemos fazer isso, porque só Deus sabe a intenção verdadeira do coração da pessoa. Então, pastor Ricardo, o que é que eu devo fazer? Pense o melhor a respeito das pessoas. Por mais que houvesse um mal causado por você, mas sempre imagine algo bom daquela pessoa. Se a pessoa lhe xingou, você disse, ela deve estar passando por uma situação tão difícil, que se eu estivesse na situação dela, a pressão que ela está passando, eu podia estourar de uma maneira pior. E essa pessoa até foi mais educada do que até mesmo eu seria se eu tivesse sob a pressão dessa pessoa. É tão bom ter essa linha de pensamento, porque você começa a ficar livre de mágoa, você começa a tirar essas dores, tirar essas situações, porque você começa a não botar a responsabilidade nas pessoas, mas você começa a se colocar no lugar das pessoas. Ao invés de responsabilizá-las, se coloca no lugar dela. E também tem ter um senso de autorresponsabilidade. Não estou dizendo ter um sentimento de autocomiseração.
que é achar que você é ruim, que você não presta, que por sua causa as coisas deram errado. Não estou dizendo para entrar por esse caminho, mas você ser autorresponsável. E o que fazer com essa responsabilidade? Na verdade, a primeira coisa que nós aprendemos é saber que a dor em você não vai acrescentar nada. A segunda coisa que nós aprendemos é saber lidar com isso, saber o que fazer com ela. Devemos tirá-la de nós e substituí-la por outra coisa. Se você coloca um julgamento para a pessoa, o que é que você faz? Você substitui isso. Você começa a substituir por misericórdia, você substitui por compaixão. Se uma pessoa lhe causou algum dano físico, você pode substituir isso por perdão. Se tem um pensamento de ansiedade, você substitui por pensamentos bons. Então, a segunda coisa que nós aprendemos é substituir essa dor ou o que causa a dor por alguma outra coisa. E o terceiro ensino que nós devemos aprender é aprender. Como assim? Toda dor, ela leva a um aprendizado. Então, se a dor ocorreu, nós não podemos voltar atrás, ter uma máquina do tempo e evitar com que essa dor aconteça. Na verdade, a dor ela vai produzir alguns frutos tão bons para as nossas vidas. Como assim a dor pode produzir frutos bons? Sim, vai produzir sabedoria. Se você passa por um local e pisa em algo que lhe fere, você já sabe que na próxima vez, naquele local, você vai andar com mais cautela. Se você é ferido emocionalmente por alguma pessoa, você amadurece emocionalmente. Em Tiago, capítulo 1, no verso 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. No verso 3, fala, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz alguma coisa. Produz perseverança. A Bíblia também diz assim, em Romanos capítulo 5, verso 3, até o verso 4, diz o seguinte: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Então, a tribulação, o problema, a pressão, a angústia, ela não deve proporcionar somente dor. Mas se ela chegou, o que é que nós devemos extrair dela? Devemos extrair perseverança, experiência, sabedoria. Então, cada vez que ocorrer alguma coisa que não está funcionando bem, você deve ser acrescentado de sabedoria. Não deve colocar essa pedra que veio para lhe esmagar em cima da sua cabeça para ficar um peso. Coloque embaixo dos seus pés e utilize ela como degrau. Então, é uma decisão nossa. O que fazer com a dor? Ficar com ela ou tirar ela e colocar debaixo dos nossos pés e aprendermos com ela. Agora, existe uma dor que você não poderá fazer nada com ela quando ela vier. Essas dores, enquanto você estiver em vida, a dor física, a dor emocional, você consegue lidar com ela, você consegue se livrar dela. Mas tem uma dor que quando ela chegar, você não vai conseguir mais se livrar dela. Que dor é essa, pastor Ricardo? É a dor da separação eterna de você com Deus. Então a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, verso 27, que após a morte, segue-se o juízo. Você não terá uma segunda chance de rever a sua forma de comportamento, de você buscar mais a Deus, de você se converter dos maus caminhos, porque depois que você morrer, você vai ser julgado. E a Bíblia fala em diversos versículos, principalmente em Mateus. Se você colocar para pesquisar, dor e ranger de dentes é o que espera para as pessoas que não vão estar com Deus. Então você pode ver na Bíblia que quando as pessoas elas não fazem o caminho correto de aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, para se livrar de uma separação de Deus, você tem algo que lhe espera, o quê? Um julgamento para ir para as trevas, que lá vai ter dor e ranger de dentes. Mas isso não é algo que Deus quer para a humanidade. Por isso Deus enviou profetas, Deus enviou missionários, Deus enviou a sua palavra, Deus enviou até o próprio Filho para poder resgatar essas pessoas, para não passarem por isso. Por isso que eu te dou esse recado hoje. Você pode ser um expert em lidar com suas dores, ter uma forte inteligência emocional, ter um forte corpo físico, que quando alguém der uma pancada em você, não doa tanto, ou até mesmo não doa, mas tem uma dor, que se você não cuidar, você não vai conseguir se livrar dela,
que é a dor da morte eterna longe de Deus. Então, se você está longe de Deus, afastado dos caminhos, esta é a hora de você se reconciliar com Deus, de você aceitar Jesus Cristo como teu único Salvador. A Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele, através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus dá o poder de ser feito filho de Deus àqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que aceitam Jesus Cristo como o Senhor, como o dono da tua vida. Então, para ser salvo, é necessário você confessar Jesus, você receber Jesus como teu dono, como teu Senhor, como aquele que comanda a tua vida. E para isso, você vai se livrar de uma dor desnecessária. Uma das piores dores quando a pessoa ela não vai, quando ela morre e vai para as trevas, vai para o inferno, vai para longe de Deus, não é a dor somente de estar lá sofrendo com um ranger de dentes e um fogo que nunca se cessa, mas é a dor de saber que não precisava estar lá. Então, por isso, se você deseja fazer isso, você acessa um link que é recebajesus.verbozonanorte.com. Escreve lá o formulário, teu nome, telefone, que nós vamos entrar em contato com você para te conduzir a uma oração e você não precisar mais passar por essa dor quando você partir dessa esfera, desse ambiente, dessa vida para outra vida. Amém? Então, Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido mais como lidar com as dores e como evitar também as dores. Deus abençoe e até a próxima.